Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de Química e essa é uma videoaula sobre funções orgânicas. O negócio é o seguinte, são várias as funções orgânicas que vocês precisam saber. Tem as aminas, os aldeídos, os álcoois, os ácidos carboxílicos, enfim, são muitas. Eu sugiro que vocês coloquem um exemplo de cada função em uma cartolina e colhem essa cartolina ou na parede do quarto ou na parede do banheiro. Assim, toda vez que estiverem no troninho, decorem uma delas. Por quê? Porque isso cai muito nos vestibulares. Precisam saber. Então é o seguinte, temos aqui um exercício fresquinho da Unesp, caiu recentemente, e ele deu aqui todo esse enunciado, que eu não vou ler porque eu sou muito preguiçoso. Então ele diz o seguinte, ele deu esse polímero 1, essa substância que está aqui representada, e pede, essa unidade polimérica apresenta um grupo funcional classificado como... Então nós temos aqui, ó, C-O, ligado aqui ao átomo de nitrogênio. Sempre que tivermos o grupo C-O, que é a chamada carbonila, ligada diretamente a um átomo de nitrogênio, temos a função orgânica conhecida como amida. Alternativa B de bosta. Então vejam, é pura decoreba. Se o cara não sabe que o nitrogênio ligado ao C-O é a amida, já perde a questão. Então precisa memorizar todas. O segundo exercício forneceu 3 compostos. Fragrância de canela. O segundo de jasmim e o terceiro de gespinheiro branco. E diz, o grupo funcional comum às 3 substâncias corresponde à seguinte função orgânica. Então vejam, aqui na fragrância de canela, este grupo aqui, ó, CHO, significa C-O-H. É isso que é aquele CHO que está representado. E sempre que tivermos o C-O, que é a carbonila, ligada diretamente a um átomo de hidrogênio, temos a função orgânica conhecida como aldeído. Como é a única função orgânica presente na substância, trata-se de um exercício bastante juvenil, né? Porque se ele quer a função orgânica comum às 3 substâncias, logo a alternativa D de Johnson e Johnson já é a correta. Aqui, na fragrância de jasmim, temos mais uma vez o grupo aqui, ó, C-O-H, correspondente ao aldeído. E aqui na fragrância de gespinheiro branco, mais uma vez o grupo. Notem que nessa última substância, ele possui uma segunda função orgânica. Oxigênio, quando está ligado entre átomos de carbono, tem esse carbono aqui no anel, que está subentendido, e tem esse carbono aqui, ó, o do CH3, que está representado. Nós temos a função orgânica conhecida como éter. Mas a única função comum às 3 substâncias é o aldeído. O terceiro exercício pede que a gente assinale a alternativa com um composto aromático que possui as funções álcool e cetona. Bom, como ele quer uma substância aromática, não podem ser nem os compostos 2 nem 3, porque eles não possuem aqui, ó, o anel aromático, o nosso conhecido benzeno. Então estamos entre o 1, o 4 e o 5. Os álcoois são as substâncias orgânicas que possuem o grupo OH, que é a chamada hidroxila, ligada diretamente em carbono saturado. Carbono saturado é aquele que faz apenas ligações simples com outros átomos de carbono. Então vejam, temos aqui, ó, um álcool na estrutura 5. OH, a hidroxila, e está ligada nesse carbono, que só faz ligações simples.
é um carbono saturado. Já a função cetona, que é o que ele quer, precisa ter o grupo C-O, que é a carbonila, ligada diretamente entre átomos de carbono. Então tem que ter carbono do lado esquerdo ao C-O e ao lado direito do C-O. Então vejam, na mesma estrutura 5, C-O, a carbonila, e está ligada entre este carbono e este carbono aqui. Então temos também a cetona. Logo, é a alternativa E, de esquistossomose. Quarto exercício. Na estrutura química do oseltamivir, são encontrados os grupos funcionais orgânicos oxigenados. Então só valem aqueles que possuem átomos de oxigênio. Mas eu vou encontrar todos aqui para vocês. Então vejam. Oxigênio entre átomos de carbono. Já falei sobre esse grupo aqui nesta videoaula. É o éter. Não confundam com este aqui, ó, que está à direita. Tem o oxigênio entre átomos de carbono. Porém, um desses carbonos é o C-O, é a carbonila. Este grupo é o éster. Então, repetindo. O éter é quando tem o oxigênio entre átomos de carbono. O éster é quando tem o oxigênio entre átomos de carbono, só que um desses carbonos é o C-O. Aqui embaixo, nós temos um grupo NH2 ligado a um átomo de carbono comum, é a amina. E aqui em cima, nós temos C-O ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. É a nossa amida. Então, como ele pede para assinalar apenas aqueles grupos que possuem o átomo de oxigênio, grupos funcionais orgânicos oxigenados, que foi o que ele disse, temos o éter, o éster e a amida. Alternativa D, de John Lennon. No nosso quinto e último exercício, ele pede a função orgânica que não está presente em nenhuma dessas estruturas. Então temos várias funções aqui. Vou localizar todas para vocês. CO2H é o ácido carboxílico. Esse grupo ele é muito mais conhecido por essa outra forma, C-OH ou COOH. E é a mesma coisa. É o grupo carboxila, que representa a função ácido carboxílico. Muito bem. Nessa mesma estrutura, temos uma outra função orgânica, que é este NH2, ligado aqui ó, a um átomo de carbono comum. É a amina. Passando aqui para a segunda estrutura, temos o grupo C-O, a carbonila, ligado entre átomos de carbono. É a nossa cetona. Opa! Aqui, este grupo OH, a hidroxila, ligada diretamente ao anel aromático, ao benzeno, caracteriza a função fenol. E aqui embaixo, o oxigênio ligado entre átomos de carbono é a função éter. Na terceira e última estrutura, temos aqui mais uma vez a função éter, oxigênio entre átomos de carbono. E temos uma função aqui, ó, bem escondida. Sigam comigo. Dupla CH, vou reproduzi-la aqui.
dupla CH, a este aqui, CO2CH2. Na verdade, é isso que representa C dupla O, CH2, e aí segue o restante da cadeia. E você já sabe, oxigênio ligado entre átomos de carbono, sendo que um desses carbonos é o C dupla O, como é o caso, a carbonila, nós temos a função éster. Então, a função que não está presente em nenhuma dessas estruturas é a alternativa E, a função orgânica álcool, letra E, de esquistossomose. Pessoal, essa videoaula termina aqui. Vocês já sabem, mas não custa repetir. Para mais informações sobre a disciplina, acessem o site quefacil.com.br. Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Falou, minha gente!